PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Como você lida com a questão financeira no trabalho e no dia a dia? Essa foi a pergunta que a coach e mentora financeira Anne Maria Blank me fez quando a conheci, e gostei muito das dicas e orientações que ela me deu. E para compartilhar com vocês, a convidei para participar do nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Anne. É um prazer tê-la aqui conosco. Olá, Sidney. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui participando do podcast da PME News, conversando com você sobre educação financeira e organização financeira. Então, Anne, o que é educação financeira e a quem ela atende? Sidney, falar sobre organização financeira para muitos pode significar que é algo que só diz respeito ao cenário empresarial, ok? Que só precisa se preocupar com finanças, alguém que tem um negócio é empreendedor, mas não é bem assim. A maneira como você, pessoa, você, como pessoa, fazemos as nossas escolhas e como nós nos comportamos quanto às finanças terão um reflexo na nossa vida financeira. Ou seja, como você age nas finanças pessoais irá refletir nas finanças do seu negócio. Assim como muitos pequenos empreendedores ainda fazem, eu misturava minha conta pessoal com a jurídica. Eu pensava que como estava tudo bem, não tinha problema. Mas quando eu, na época, resolvi separar as contas, eu observei o quanto eu precisava realizar mudanças. Eu entendi que meu faturamento precisava melhorar, diminuir custos e entender mais sobre finanças. Ao longo da minha caminhada profissional, eu cruzei com muitas pequenas empresas, onde a maior dor da sua jornada era o financeiro. E eu entendo hoje que muito mais que montar planilhas e controles, é preciso entender das escolhas e comportamentos que nós temos e do nosso relacionamento pessoal de empreendedor com o dinheiro. A educação financeira é o que ajuda muito nisso, porque traz muito autoconhecimento. E como o bom planejamento impacta nos resultados? Bem, muitos são aqueles que ainda, infelizmente, acreditam que investir tempo em planejamento seja um desperdício de tempo e de esforço. Mas um bom planejamento, seja ele de minutos ou de horas, pode nos levar a ganhar horas e dias. E isso se aplica ao planejamento financeiro. Mas para planejar as finanças é preciso ter algo que é muito importante, ou seja, sonhos, objetivos claros. E só que daí você vai me perguntar, sonhos? Como assim? A gente está falando de negócios, né? Eu sei. Mas antes de tudo, como eu já mencionei antes, nós somos pessoas. E são as pessoas que se relacionam com dinheiro. São suas crenças e atitudes que geram resultados. E sonhar faz parte do ser humano. Quando eu sonho, eu transformo em objetivo. E para entrar em ação, eu planejo o que é preciso fazer para realizar esse objetivo. Isso no lado como pessoa. Quando nós falamos em negócio, esse sonho é chamado de visão de negócio. E baseado nele, nós criamos objetivos para as diversas áreas da empresa. E para realizar estes objetivos, nós criamos as ações, que é o que vai nos direcionar no nosso planejamento. Ou seja, tanto como pessoa ou como empreendedor, empresário, o caminho é o mesmo. Eu tenho falado bastante sobre isso aqui no PME News e percebo que a gestão nas pequenas empresas está mais madura. Você concorda? Se sim, a que se deve esse fato? Acredito que sim, que as pequenas empresas estão mais maduras, sim. Elas estão mais abertas e em busca de conhecimento, em entender sobre gestão, melhorar a produtividade, preparar a sua mão de obra. Por um bom tempo, as pequenas empresas eram vistas, ou melhor, não eram vistas, né? Elas sofriam uma concorrência injusta com empresas de grande porte nos negócios, e a causa era porque elas não tinham preço para concorrer ou estrutura adequada para atender as demandas que eram solicitadas, ou porque não tinham qualidade suficiente, ou porque a gestão não era adequada, seja na parte administrativa como na produtiva.
Então, todos esses fatores levaram a que esses pequenos empreendedores buscassem melhorias nos seus processos, na sua gestão, na área de finanças, na área de vendas, ou seja, uma melhoria total do negócio que eles tinham. Ao mesmo tempo que o próprio mercado desenvolveu ações para ajudar as pequenas empresas, né? Como a criação de negócios voltados às pequenas empresas, ações quanto à melhora do conhecimento, melhora da estrutura, novas oportunidades, novas leis, etc. Com todo esse movimento, não amadurecer era algo inevitável, não acha? Conhecimento e transformação gera conhecimento e transformação, simples assim. E quais ferramentas são importantes para o apoio de uma gestão de sucesso? Quando temos claro para onde nós queremos ir, fica mais fácil levantar o que pode dar errado e então criar ações assertivas. E com isso, nós criamos um plano de sucesso, um planejamento de sucesso. Por quê? Porque ele vai estar sintonizado com a visão da necessidade dos clientes e do negócio em si, e todos sabendo para onde ir. Hoje, ter uma gestão eficiente pede o uso de tecnologias que sejam integradas, que facilitem saber as informações e os números com mais agilidade e eficiência. Só que de nada adianta se você não tem um bom sistema, equipamentos adequados e outras ferramentas de produtividade. E também se não tiver a mão de obra preparada e treinada para fazer uso desses equipamentos e ferramentas, e também se você não tiver uma liderança que esteja em sintonia com o seu negócio e com a sua equipe. Preparar a mão de obra com treinamentos constantes, ter uma liderança humanizada e criativa e que entenda do negócio, ter equipamentos e tecnologia adequada é um mundo ideal, não acha? É o sonho de consumo de qualquer empresário. Mas, além desse cenário não ser uma realidade, sempre existirão dificuldades e desafios. Máquinas e equipamentos podem quebrar ou parar, pessoas podem gerar conflitos, falta de treinamento adequado vai existir, líderes que não conseguem administrar situações de conflito. Então, como resolver isso, né? Uma outra solução recomendável seria desenvolver essas pessoas chaves do negócio, para que elas tenham a clareza dos pontos fortes e também possam preencher as lacunas que tenham nas suas competências para criar estratégias para mudar esse cenário. E nisso entram os processos de coaching e mentoria. Eles entram para auxiliar e desenvolver os líderes, que são as pessoas chaves, além dos próprios empresários. Todas essas pessoas são as que influenciam tanto no clima organizacional do negócio, porque elas impactam em todas as áreas da empresa. E se eles se desenvolvem, entendem melhor do outro e assim se possibilita utilizar do melhor de cada liderado e colaborador, levando todos a atingir o objetivo maior que foi estabelecido e seguir o planejamento. Quais são os grandes desafios encontrados pelas pequenas empresas neste cenário de pandemia? Eu acredito que os maiores desafios que as pequenas empresas possam ter encontrado nesse momento de pandemia seja a falta de caixa para manter o negócio andando, não estar preparado para o uso do mundo online, a falta de gestão de pessoas e não estar preparado para um momento como esse. O maior desafio ainda de todos, creio eu, tenha sido para as pequenas empresas o não ter caixa para bancar o período de fechamento que aconteceu no início da pandemia. Porque esse fechamento ele trouxe a queda de faturamento, a redução de vendas em muitos setores e até falta de produção. Algumas empresas talvez já estivessem com dificuldades financeiras e com a pandemia isso acentuou. Então, talvez elas tenham tido que demitir, buscar crédito, algumas conseguirem, outras não, algumas empresas fecharem, outras estão tentando se manter vivas. Só que, ao mesmo tempo, esse momento ele permite que as empresas se reinventem ou inovem mais uma vez. Porque
Como? Descobrindo novas formas de vender, agilizar a produção, entrar para o mundo online, se preparar melhor para um momento de crise como esse da pandemia. Mas isso é apenas algo para aquelas que se permitirem isso. Quais setores de uma empresa necessitam de maior apoio da gestão? Na minha opinião, todos os setores são importantes e necessitam de apoio. Mas acredito que o setor de gestão de pessoa é onde se pode dar um valor a mais e um apoio com mais intensidade. Por quê? Porque é por lá que passam todas as pessoas da empresa, é onde se lida com os conflitos, onde se resolve situações entre líderes e liderados, é quem contrata e dispensa os colaboradores. Mas, de novo, nenhum é mais importante que o outro. Um setor não anda sem o outro setor. Quando se tem esse entendimento entre as pessoas que trabalham numa empresa, tudo flui. Há mais sinergia, há clima organizacional. As situações acontecem ao invés de serem empurradas. E tudo isso implica em quê? Em preparar a mão de obra, ter ferramentas de gestão adequadas, um sistema de informação que funciona muito bem, capital de giro, líderes preparados e empreendedores, empresários com uma visão holística do negócio, que olham o negócio como um todo, onde tudo gira em torno de algo muito maior. E que dicas você dá ao microempreendedor individual e ao pequeno empresário que vem adotando um modelo de gestão, mas que não está surtindo o efeito esperado? Se o modelo de gestão não está surtindo o efeito esperado, é porque ou não está adequado às pessoas e à organização, ou não foi implementado de forma adequada. Faltou treinamento ou ferramentas necessárias. Às vezes, o empreendedor implementou um modelo de gestão que lhe trazia uma visão, e no dia a dia isso não correspondeu às expectativas, e isso causa frustração, desânimo e acaba levando isso aos seus líderes, um desconforto e assim por diante. Ok, não é o que eu esperava, então eu vou descartar e jogar fora? Eu sugiro que não, até porque houve um investimento no processo. O ideal é que você procure um especialista que lhe auxilie na avaliação ou diagnóstico do que realmente está acontecendo. Feito isso, vai saber onde mexer para que os resultados que eram esperados comecem a acontecer. Se não está tendo o resultado esperado, é porque algo está desconexo e precisa ser entendido e conectado novamente. Isto podem ser ferramentas que não eram adequadas, pessoas que não foram treinadas ou não estavam habilitadas, ou os sistemas existentes eram insuficientes ou mal utilizados. Buscar esse especialista pode fazer toda a diferença para se ver o que não está visível. Eu gostei muito do que você falou aqui e vou repetir para fixar bem. A maneira como você, pessoa, faz as suas escolhas e como se comporta quanto às finanças terão reflexo na sua vida financeira. Então é isso, pessoal. Pense bem. A maneira como você age nas finanças pessoais refletirá nas finanças do seu negócio. Anne, muitíssimo obrigado pelas suas orientações. Foram importantíssimas para os ouvintes, em especial para mim. Gostei demais. Eu que agradeço o convite, Sidney. Espero que tenha contribuído com os empreendedores e que possa auxiliá-los nessa jornada com a organização financeira. E aproveito para desejar todo o sucesso à PME News. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. PME News Podcast Entrevista.